Você sabia que a ausência pode causar grandes problemas familiares? Bom, eu queria falar um pouco da história de Davi. Davi, ele foi aquele que matou o gigante. Ele é muito conhecido por isso, né? E bom, a relação familiar do Davi, geralmente, quando ele era mais jovem, não era muito boa. Por ele ser um menino mais mirradinho, tudo mais, um simples pastor de ovelhas, o pai dele e os irmãos dele desprezavam Davi. Bom, um certo dia um homem foi falar com o pai de Davi e disse que um dos filhos dele seria rei. Falou para trazer todos os filhos que ele falaria, apontaria quem seria o rei. Tipo, se o pastor Giovanni fosse ser rei, então, ó, o pastor Giovanni vai ser rei. Ó, o pastor Giovanni vai ser rei. You already know it. Silent talk, silent talk, silent talk. Bom, nisso, ele levou todos os filhos, menos o Davi, o pastor. O homem olhou para todos os filhos e falou: Não, nenhum deles é rei. O pai dele falou: Ué, como assim? Todos são homens bons para ser rei. Então, o sacerdote que estava falando com o pai de Davi pergunta: Você não tem nenhum outro filho? E ele responde que teria, mas era só um pastor de ovelhas. Então o sacerdote pediu para chamar e falou, né, que ele seria o rei. Bom, depois dessa coisa toda, teve o negócio do Golias, que, né, matou o Golias com a pedrinha. Pá, pedrinha na testa do Golias. E a relação familiar dele, jovem, era essa. Não era muito boa. Ele era desprezado. Bom, quando ele virou rei, subiu a vida, Deus cumpriu, Deus honrou ele. Nisso aí, Davi começou a dar problemas. Ele teve 20 filhos. 20 filhos antigamente era bênção. Hoje em dia, você vê alguém com 20 filhos, o que você pensa? Nossa, Ah, louco, não compensa. tá acabado na vida. Bom, ele teve 20 filhos e esses 20 filhos deram alguns problemas. Por Davi ter uma ausência muito grande, não foi um pai legal, não foi um pai bom. Ele não sabia controlar o comportamento problemático dos filhos dele. Isso tudo deu vários transtornos. Um pai ausente causou o abuso de Tamar, o abuso de Tamar por Amnon, que gerou uma vingança mortal de Absalão. Absalão também se revoltou contra Davi, mas aí tá um ponto positivo do Davi como pai. Absalão se revoltou contra ele, porém, ele pediu para que poupassem a vida de seu filho quando em campo de batalha. Isso demonstrou um ponto muito positivo dele. O amor paterno dele era presente, mesmo ele sendo bem ausente na vida dos filhos. Alguns pontos mais positivos também da vida da família de Davi foi que eles foram escolhidos por Deus. A família de Davi foi escolhida para liderar Israel. Davi, ele sucedeu Saul, né? Foi um dos primeiros reis ali de Israel e ele que firmou mais, ele abriu caminho para Salomão, para o templo de Salomão ser construído. Davi foi pai de Salomão, né? Para quem não sabe, foi pai de Salomão. Salomão é um homem muito próspero na vida, né? Foi um homem muito bom. E também teve a lição de redenção. Eu acho que é uma das principais coisas da família de Davi. Como, né, tiveram muitos erros, muitos erros. Mas em todos eles mostraram a capacidade do perdão. Eles perdoaram, eles mostraram a redenção ali. E, bom, é isso. Eles mostraram que pode ter restauração espiritual mesmo depois de muitos erros.
Alguns pontos negativos de Davi, pra mim o principal, que eu falei o vídeo inteiro, ele foi um pai ausente. Ele não soube controlar os filhos dele da forma que deveria. Então os filhos dele deram muitos problemas. Seja mais presente na vida de seus filhos, você que é pai. Tente conversar com eles, e você que é filho, deixe seus pais serem presentes na sua vida, né? É esse o conselho que eu tenho pra dar pra vocês. E tamo junto!